ampliada, e eu não tenho algum interesse aqui de te provar se ela é a palavra de Deus ou não. Para mim, faz muito sentido e eu creio que ela é a palavra de Deus, e eu vou apresentar aqui algumas evidências bíblicas, né, onde Deus se revela ao ser humano. O texto base que nós vamos aproveitar neste momento se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, esta é a palavra do Senhor, né, a palavra do apóstolo Paulo ali, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta. E o que nós podemos ver é que, ao longo da história, muitos livros foram escritos para transmitir conhecimento, filosofia, religião ou cultura. Entretanto, a Bíblia ocupa um lugar singular. Ela não apenas afirma ser a palavra de Deus, mas apresenta evidências internas e externas que sustentam essa afirmação. Sua origem, preservação, unidade, profundidade e poder transformador desafiam qualquer explicação meramente humana. A questão não é apenas se a Bíblia contém a palavra de Deus, mas se ela é de fato a revelação divina dada, né, à humanidade. Então, nesse estudo, nós vamos apresentar 10 evidências que apontam para a inspiração sobrenatural das Escrituras Sagradas. Primeiro, a sua origem divina, nós vamos ter como base ali 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Profetas e apóstolos escreveram movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não é um produto de ideias humanas, mas de inspiração sobrenatural. Segundo, a unidade em diversidade. Aí, como base, nós temos o Salmo 133, versículo 1, que vai falar quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, ela foi escrita por cerca de 40 autores em diferentes épocas e lugares. Trata-se de um único tema central: Deus e seu plano de redenção. Tá certo? Nós temos também aqui a precisão profética, baseado aí, precisão profética, Isaías 46:10. A Bíblia contém mais de 1.800 profecias, muitas já cumpridas com exatidão impressionante, como a queda do império e a vinda do Messias, né? 4. Confirmação arqueológica. Aí nós vamos ter como base Atos 17:11, e os textos que eu vou falando você pode depois estar lendo, tá? Descobertas arqueológicas confirmam pessoas, lugares, eventos e costumes descritos na Bíblia, fortalecendo a sua credibilidade histórica. Temos aí também a número 5, a preservação extraordinária. Aí, como base, Salmo 12, versículos 6 ao 7. Mais manuscritos em mais línguas e por mais tempo do que qualquer outro livro da antiguidade. A mensagem foi preservada com fidelidade admirável. 6. Poder transformador. A Bíblia transforma vidas, regenera coração, libera do pecado e produz fruto espiritual verdadeiro em milhões de pessoas ao longo dos séculos. Autoridade e suficiência. A Bíblia é a regra infalível de fé e prática. Ela é suficiente para ensinar tudo o que é necessário para a salvação, para uma vida piedosa. 8. Confiabilidade histórica. Os relatos bíblicos são baseados em investigação cuidadosa e testemunho ocular, apresentando detalhes precisos e coerentes. 9. Testemunhos de Jesus Cristo. Jesus afirmou que as Escrituras são verdadeiras e vêm de Deus. Ele as citou como autoridade final em seus ensinamentos. 10. Operação do Espírito Santo. O Espírito Santo convence, ilumina e aplica a palavra ao coração do crente, garantindo que ela não seja apenas lida, mas vivida. Uma conclusão aqui breve que nós podemos chegar é que a Bíblia não é apenas um livro religioso, é a revelação escrita de Deus para a humanidade. Todas as evidências convergem para uma única verdade. E que única verdade é esta? A Bíblia é a palavra de Deus. Como cremos nela, confessamos, cremos nela, confiamos nela e obedecemos
a ela, pois ela nos conduz à vida eterna em Cristo. João, capítulo 17, versículo 17. Então, como nós podemos aplicar isso em nossa vida? Lendo diariamente, meditando com atenção, orando pedindo entendimento, obedecendo com fé e compartilhando com amor. A palavra de Deus é a verdade que liberta, guia e transforma nossas vidas. Uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra de Deus é que nós vamos ver o caráter de Deus em tudo que ele faz, né? Nós vemos na palavra de Deus a franqueza e a fidelidade de Deus em tudo. Deus em nenhum momento ele vai omitir um lado da história para favorecer o outro. Olha só que coisa interessante. A Bíblia não esconde os erros de seus personagens. Ela registra a verdade com honestidade, mostrando que todos são falhos, mas podem ser usados por Deus. Aí nós temos aqui algumas referências. Gênesis capítulo 9, versículo 21, vai dizer que Noé embriagou-se, né? E é interessante isso, né? Porque há um problema muito grande aí quando ele se embriaga. Um de seus filhos, Cã, acaba vendo a nudez do pai, e existem alguns estudiosos aí, diz que ele vai até mais além, é uma situação complicada. O Abraão, nosso pai na fé, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 13, ele mentiu por medo, né? Ele omitiu que, na verdade, foi uma meia-verdade acerca da sua mulher Sara, que era muito bela, né? E ela era meia-irmã de Abraão, mas ele acaba, por medo de morrer, né? Dizendo que ela era sua irmã. Então há uma meia-verdade aí, e Deus não ocultou isso na história, tá? Jacó enganou seu pai, né? Lá na bênção da primogenitura, a gente sabe disso. Davi cometeu adultério e mandou matar Urias. Está lá em 2 Samuel, capítulo 11. Homens que foram escolhidos, separados por Deus, eu quero que você preste atenção nisso. Temos aí o Pedro, que era um apóstolo escolhido a dedo por Jesus, Mateus 26, 74, que ele negou Jesus 3 vezes quando Jesus mais precisava dele, né? Ele foi lá e negou Jesus. Paulo perseguiu os cristãos, ainda não convertido, né? Ao cristianismo, ainda não tinha tido um encontro com Deus, mas esses homens, todos eles falharam em algum momento da sua vida. E por que eu estou dizendo esses problemas? Por que eu estou falando e firmando isso? Para que você possa ver a fidelidade de Deus, onde ele não vai omitir nenhuma parte da história. E aí nós vamos entender o seguinte, que homens, por mais escolhidos que sejam, a dedo, como Deus fez assim com seus discípulos, com seus apóstolos, o homem é falho. Então nós não podemos basear a nossa fé no homem. É muito bom quando nós temos um pastor, um líder ou alguém que serve a Deus, que nos serve de exemplo muitas vezes, né, para a nossa vida, onde nós nos espelhamos e tal, mas há o homem ele não é infalível. O homem não é infalível, mas Deus ele permanece fiel. Então, Deus é infalível. Se a Bíblia fosse uma invenção humana para promover líderes ou religiões, seus heróis seriam apresentados como perfeitos, né? Se o homem escrevesse acerca dos seus da Bíblia, né, para promover aí uma certa identidade infalível, ele iria omitir parte da história. E é o que Deus não faz. A honestidade das Escrituras revela sua origem divina, porque apenas Deus conhece o coração humano e conta a verdade sem omitir nada. Tá certo? Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, a palavra de Deus é a viva esperança que nós precisamos para um mundo melhor, para que nós possamos alcançar de Deus a salvação que tanto nós precisamos, em nome de Jesus. Vamos para o próximo slide. Nosso segundo slide diz assim, ó, satisfaz as exigências da vida humana. Muito interessante isso, porque quando nós estamos meditando na palavra de Deus, principalmente se estivermos vivendo algum momento de dificuldade em nossa vida, nós vamos encontrar respostas que precisamos, porque a Bíblia ela é como um espelho, né? Quando nós começamos a ler, nós conseguimos ver a nossa vida refletindo nela. Ela é o livro que expurga as mãos. A Bíblia responde às maiores perguntas da vida.
e oferece direção, consolo, esperança e transformação em todas as circunstâncias. A Bíblia atende a todas as nossas necessidades. Salmo 46, versículo 1 vai dizer assim, para os aflitos, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A Bíblia é um refúgio seguro em tempos de dor e medo. Então ela revela isso, que ela é um refúgio seguro e que Deus, na verdade, é esse refúgio que nós precisamos. Para os cansados, Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer assim, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus ele oferece descanso verdadeiro para a alma cansada. É interessante isso aí, né? Para os pecadores, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz ali a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ou seja, a Bíblia anuncia perdão e restauração ao que se arrepende. Glória a Deus. Para quem busca direção, Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6, e interessante que Provérbios ele é classificado como um livro de sabedoria. Foi escrito ali pelo rei Salomão, um homem considerado mais sábio da Bíblia e que também cometeu algumas gafes aí bem complicadas, mas isso fica para um outro momento, né? Então, para quem busca direção, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Conhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, ela nos ajuda a buscar o caminho certo e ela nos orienta em nossas decisões. Muito bom. Para quem precisa de esperança, nós temos Romanos capítulo 15, versículo 13, que o apóstolo Paulo vai dizer: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que transbordeis de esperança pela virtude do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia fortalece a fé e nos dá esperança para o futuro. A filosofia pergunta, a ciência explica. A psicologia analisa, mas só a Bíblia responde às questões eternas do coração humano. Ela não apenas informa, ela transforma milhões de pessoas em todas as culturas e épocas. E nela encontramos a palavra de Deus e a resposta que muda as nossas vidas. Então a Bíblia foi escrita para o homem, porque o autor é o próprio Deus. E aí nós temos Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é para discernir os pensamentos e intenções do coração. É isso aí. Lá em cima nós temos aí na ilustração um homem assentado em uma região montanhosa ali, né, refletindo sobre a palavra de Deus. E nós temos o seguinte versículo lá em cima, que é o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então esse é o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Vamos lá. Agora para o próximo slide. Esse é o próximo slide, é o número 3, e vai falar sobre a unidade maravilhosa que há na palavra de Deus. A Bíblia, ela é um livro único, sim, mas apesar de ter sido escrito por cerca de 40 autores durante aproximadamente 1500, 1600 anos, em 3 continentes e em diferentes contextos. Então, há uma unidade ali, um complemento de um livro para o outro, contando a mesma história, muitas vezes alguma história reverberada em outra, para dar-se ali uma certa confiabilidade. Então, ela não é um livro qualquer, né? A Bíblia é um livro único, apesar de ter sido escrito por cerca de 40 autores durante aproximadamente 1500 anos, em 3 continentes e em diferentes contextos, né? Interessante isso. Fatos impressionantes sobre a Bíblia. 1500 anos, desde Moisés, cerca de 1400 a.C., até o apóstolo João, cerca de 95 depois de Cristo. Diferentes culturas, pessoas de formações, educações, línguas, profissões e posições sociais muito distintas. Então,
não eram pessoas que tinham um certo segmento de vida, mas Deus usou aí 40 pessoas, né, 40 autores em diverso tempo, em diversas eras, e alguns doutores, outros não, né, pessoas simples e tal, mas Deus os usou ali. Cerca de 40 autores, aí nós temos reis, profetas, sacerdotes, pescadores, né, nós temos ali os apóstolos, Pedro, Tiago e João, né, geralmente a gente tem até um louvor, um corinho aí de infantil que fala sobre isso, né? Pastores, médicos, médico Lucas, político e artesãos, né, que foram usados aí. 3 continentes, né? Na Ásia, na África e a Europa foram o cenário da inspiração divina. E ela tem uma mensagem harmoniosa. Todos escreveram movidos pelo Espírito Santo e apontando para o mesmo propósito, revelar Deus e o seu plano de salvação. Muito interessante, né? A unidade tem um centro. Vamos lá. O Antigo Testamento anuncia mais de 300 profecias apontam para o Messias. Você pode ler ali também Isaías 53, está aparecendo para você aí. Os evangelhos apresentam a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí o João, o apóstolo do amor, no capítulo 1, versículo 14, é uma base aí para essa argumentação. As epístolas explicam a obra de Cristo e a sua aplicação para a vida. Entre elas está Romanos capítulo 5, versículo 8. Apocalipse revela a vitória final de Cristo e a restauração eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Né? Ou seja, seria impossível que tantos autores em tantos séculos e contextos diferentes escrevessem com tanta unidade, se não houvesse um único autor supremo, ou seja, Deus. Então, Deus é o autor que inspirou esses homens a escrever a, as Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Tá certo? Temos uma palavra aí aberta, né, uma Bíblia aberta, a cruz ali no centro, e pessoas se aproximando ali. Né, e os continentes lá também, né, muito interessante, ao fundo, possivelmente ilustrando aí a argumentação que nós temos aqui nesse terceiro slide. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Pois nunca jamais se profecia por vontade humana, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. E a descendência dele. Então, ninguém consegue destruir esse povo. Por quê? Porque há uma promessa de um Deus que é fiel. Tá certo? A palavra também nos oferece perdão e um novo começo. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo sem esperança, irmãos. Né? E a palavra de Deus ela traz uma palavra de esperança para a nossa vida. E esperança é, simbolicamente, entender que a vida não acaba por causa de uma condição. Ainda há oportunidade de um novo começo. Tá certo? Não importa o passado. Em Cristo sempre há restauração e recomeço. 2 Coríntios capítulo 5, 17. 3. Sustenta nos dias difíceis. Né? A Bíblia fortalece a alma e nos dá coragem para enfrentar qualquer tempestade. Salmo 46, 1. Né? É, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. É isso aí. Então, sempre encontraremos em momentos difíceis da nossa vida uma palavra de conforto e um direcionamento para que a nossa vida seja abençoada cada vez mais por Deus. 4. Ela aponta para um futuro glorioso. A esperança cristã não é ilusória, é a certeza da vida eterna com Deus. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Né? Você pode estar dando uma olhada lá depois. E 5, transforma vidas e comunidade. A palavra de Deus muda corações e gera impacto eterno ao nosso redor. Atos capítulo 2, 42, 47, né, como o mover do Espírito Santo ali gerou uma questão, assim, uma nova esperança, um novo caminho para aquelas comunidades que ali estavam. Né? Fechando aqui, leia a Bíblia. Ela tem poder para mudar sua história a cada novo dia. Como alimentar sua esperança na palavra de Deus? Vamos lá, leia diariamente, ore antes da leitura. É uma coisa muito interessante é isso, tá, irmãos? A Bíblia não é um livro para se ler por ler. Então, ela é um livro inspirado por Deus
E é um livro, apesar de físico, é espiritual. Ela não tem poder milagroso. Vou colocar a Bíblia aberta ali. Tem muita gente que faz isso, né? Põe lá no Salmo 91, Salmo 23 e tal, para Deus abençoar o negócio. Não tem nada a ver com isso. Ela não tem esse poder. O poder dela é de dentro para fora quando nós a lemos e trazemos e trazemos para dentro do nosso sentimento, do nosso coração a palavra e começamos a viver ela. Então, é isso aí. Mais poderoso que o Salmo 91 é o Deus do Salmo 91, tá certo? Eu sempre falo isso. Então, ore antes da leitura, para que Deus te dê, para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, tá? É, anote e aplique aquilo que você achar interessante, você anota. Comece a aplicar para a sua vida. Compartilhe o que foi, o que você aprendeu, né? O que foi aprendido, né? E confie e descanse em Deus. Confiar e descansar em Deus é ter a certeza que, mesmo em meio às adversidades da vida, ainda há salvação para cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança que a Bíblia dá não decepciona, porque é fundada no caráter fiel de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E nós vamos então para o nosso encerramento. Esse aqui é o quadro que eu criei aqui com todos os slides, né, da lição, no vertical. Temos aqui uma imagem de fundo, que é a Bíblia é a palavra de Deus. Estudo bíblico apologético. Essa aqui vai ser a capa lá do nosso vídeo, tá bom? Queridos, mais uma vez, nós chegamos aqui a mais um vídeo. Espero que você... Queridos, mais uma vez nós chegamos aqui a mais o final de um vídeo, né? Espero que você seja abençoado. Se você puder, compartilhe, comente. Ainda que você discorde de mim, não tem problema nenhum. Pode comentar aí, colocar nos comentários. Se você achou relevante, interessante, compartilhe com as pessoas que você acha que convém ser compartilhado. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus, a doce paz do Senhor. Vamos então para nosso quarto slide, que vai falar que a Bíblia é superior a todos os demais livros. A Bíblia é o livro mais lido, mais traduzido e de maior influência da história. Nenhum outro livro atravessou séculos com tanto poder de transformação. De transformação. O mais lido e traduzido. Ela foi traduzida já em mais de 1.181 línguas e dialetos. A Sociedade Bíblica do Brasil, essa informação vem de lá, né? Sociedade Bíblica do Brasil, 24.462. E continua sendo o best-seller absoluto. E aí é interessante, porque qual foi a ordem que o Senhor deu aos seus discípulos? Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então a gente vai ver que ao longo dos séculos isso vem acontecendo. Quando a Bíblia é ensinada, quando a Bíblia traduzida em línguas diferentes, né, em idiomas diferentes, nós estamos vendo a propagação do evangelho aí, sem contar também de muitos homens e mulheres de Deus que ao longo da história se deram e se dão até hoje em prol da pregação do evangelho de Deus. O mais antigo e sempre atual, escrito há milhares de anos, mas suas verdades continuam atuais e relevantes para todas as gerações. O Salmo 119, versículo 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio. É interessante isso. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, mesmo que nós temos uma cosmovisão, né, do ambiente que estamos vivendo, do tempo que nós estamos vivendo, quando nós lemos a palavra de Deus, parece a impressão que nós temos é que nós estamos falando de coisas dos dias atuais, entendeu? Porque ela é tão atual, tão precisa em tudo que ela fala, que ela atravessa séculos e mais séculos e ela continua viva. É interessante. Uma vez eu vi uma argumentação de um pastor que eu até trago para a minha vida, falando sobre que a Bíblia, aliás, em relação a outros livros, enquanto você está lendo um livro diferente, você está sozinho ali lendo aquele livro, refletindo com o seu pensamento, a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor e ele fala ao seu coração. Muito interessante isso, né? A Bíblia contém verdades que transformam. Nenhum outro livro confronta o pecado, revela a graça e transforma a vida com tanto poder. Aí nós temos Hebreus capítulo 4, versículo 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Irmãos,
ela tem o poder de transformar a nossa vida. Eu sei que existem muitas pessoas que já leram a Bíblia diversas vezes e que nem professam a mesma fé. Eu vejo aí muitos vídeos, então eu acompanho ateus que já leram a Bíblia, que acham ela um livro interessante, mas não conseguem crer nela. É um direito do indivíduo, né? As pessoas não precisam crer na palavra de Deus. Para mim, ela é a verdade, é a única verdade, ela é a palavra de Deus, mas outros podem pensar diferente. Mas o que eu tenho vivido em minha vida ao longo desses anos tem me feito a palavra do Senhor, né, as Sagradas Escrituras, me aproximado muito mais de Deus do que quando eu não o conhecia. Hoje a vida faz muito mais sentido para mim do que fazia quando eu não conhecia ao Senhor. Então ela tem uma verdade que transforma, transformou minha vida, vem transformando ao longo dos anos e por aí nós vamos, não é verdade? Eh, Ela alcança todas as pessoas, do erudito ao simples, do rico ao pobre, a mensagem da Bíblia toca o coração humano, sabe? A beleza das escrituras sagradas e da revelação de Deus através da palavra é muito interessante porque não há distinção. Deus não faz distinção de pessoas. Você sabe quem é que faz distinção de pessoas? Somos nós mesmos. É nós quem escolhemos quem deve sentar do nosso lado, quem deve fazer parte do nosso meio de convívio, a gente que faz a separação, mas Deus não. Ele ama a todos, ele chama a todos e ele abençoa a todos, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído para toda boa obra, né? Ela não só nos transforma, mas ela alcança todas as pessoas e com esse poder de transformação ela muda a vida, molda e muda a vida de todo ser humano, de todos aqueles que se entregam ao Senhor. E a Bíblia é também fonte de toda sabedoria. Olha só que coisa interessante, queridos. A Bíblia supera todas as obras humanas em profundidade. Beleza literária, ciência moral e revelação divina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33, vai dizer assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Então, ela abrange todos os aspectos científico, espiritual, filosófico que a mente humana possa tentar colocar ou argumentar, né, para tentar distorcer aquilo que a palavra diz, mas ela consegue ser única e eficaz em todos os sentidos. Por isso, podemos afirmar com segurança: a Bíblia é superior a todos os demais livros. Eu sei que existem livros muito bons, tá? Livros de autoajuda, livros com filosofias interessantes para a vida, né? Eu sei de tudo isso, certo? Mas nada é tão completo como a palavra de Deus. Vira e mexe, alguém precisa fazer uma versão diferente, mudar alguma coisa em um livro ou outro para que ela seja adequada a uma linguagem atual. Hoje nós temos também diversas traduções da palavra de Deus, mas em sua maioria o teor, né, que compõe as escrituras, ele continua sendo o mesmo. Se facilita a linguagem para facilitar o entendimento, mas a ideia não é mudar o sentido do texto, mas fazer com que o texto permaneça sempre mais compreendido por aqueles que às vezes não têm eh, tanto conhecimento assim, né, para entender. E eu vejo isso na vida de Jesus, quando ele está lá junto com seus discípulos, com a mulher junto ao poço, com a mulher adúltera, falando numa linguagem simples, mas eficaz, de forma que todos são alcançados por ele, né? Então a Bíblia continua sendo o livro que mais influencia o mundo, tá certo? Nenhum outro livro foi tão distribuído, bilhões de cópias em circulação. Nenhum outro livro fundou tantas escolas, hospitais, organizações e movimentos sociais. Nenhum outro livro fortalece tanto lares, orienta famílias e molda gerações. Perdão. Nenhum outro livro oferece esperança eterna e reconciliação com Deus. A Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Que maravilha, hein? Maravilha. Vamos lá para o nosso próximo slide. Agora nós vamos aqui para o slide de número 5, que tem como tema sua preservação milagrosa. É interessante que os anos foram passando, né, séculos e séculos passando,
e ela foi preservada de uma forma milagrosa. Muitos escritos hoje da antiguidade se perderam, mas a palavra de Deus ela foi preservada e continua sendo preservada até hoje. A Bíblia enfrentou inúmeras ameaças. Nós tivemos aí imperadores tentaram queimá-la. O imperador Diocleciano, no século III, ordenou que todas as escrituras fossem queimadas. Já pensou? Governos proibiram sua leitura, e tem governo hoje proibindo leitura da palavra de Deus. Durante séculos, possuir ou traduzir a Bíblia era crime em muitos países. Críticos anunciaram sua extinção. Filósofos e cientistas previram que a Bíblia desapareceria com o progresso da humanidade, né? Então, ela está aí até hoje. Perseguição contra os que a defenderam. Cristãos foram presos, torturados e mortos por manterem a palavra de Deus. Então, já pensou? Alguém morreria por algo que não vale a pena? Né? Então, esses homens aí, mulheres, tantos homens e mulheres no passado e até hoje continua acontecendo, morrendo pela causa, né, do Evangelho, né, pela palavra de Deus, sinal que se fosse uma mentira, ela não duraria tanto, não é verdade? A mentira ela consegue alcançar muitas pessoas, mas com o tempo ela não se comprova uma verdade, mas a palavra de Deus é verdade. Então a Bíblia foi perseguida, proibida e atacada, mas permanece viva, né? Mas a Bíblia permanece, vamos lá. É o livro mais vendido e distribuído do mundo, tem milhões de cópias em circulação, foi traduzida para mais de 1.181 línguas e está acessível como nunca na história, impressa, digital, áudio e vídeo. A palavra de Deus continua vitoriosa. Hoje nós temos aí a Bíblia Sagrada com várias versões, né, a que melhor te atende, você pode escolher. E aí ainda tem algo melhor ainda, né, que hoje nós temos a Bíblia narrada. Né, a gente pode ler o texto e também ouvir ao mesmo tempo ali, o que facilita um pouquinho mais a compreensão. E aí nós temos uma promessa ali em Mateus capítulo 24, para mim é uma promessa, tá? 24, versículo 35, que diz: O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. O próprio Jesus falou isso aí, né? Então nós vamos ver aí que a Bíblia atravessou os séculos e continua firme. O século 2 ao 5, os manuscritos do Novo Testamento foram copiados e preservados por cristãos fiéis. O século 15, com a prensa de Gutenberg, a Bíblia foi impressa em massa e alcançou muitas nações. Eu acho que com a invenção aí, com a descoberta da imprensa, foi algo fenomenal, porque naquele tempo somente alguns clérigos, né, alguns sacerdotes que tinham o poder, né, da palavra de Deus em suas mãos, mas a partir aí do século XV, Gutenberg aí com a criação da imprensa, né, da prensa no caso, né, ele conseguiu fazer várias cópias, traduzir e fazer várias cópias da Bíblia, dando uma maior acessibilidade às pessoas. No século XVI ao século XIX, missionários levaram a Bíblia aos povos de todos os continentes em meio a enormes desafios. Interessante também isso aí, né? É isso aí. Missionários levaram a Bíblia a povos de todos os continentes em meio a enormes desafios, né? Então, embarcações, né, cavalgando aí de, de, um, de uma nação para outra e tantas outras coisas, né? Que eles enfrentaram ao longo da história. Do século XX ao XXI, a Bíblia chega a todos os povos, nações e idiomas, transformando milhões de vidas todos os dias, né? Então, temos aí uma argumentação também, nenhum outro livro sofreu tantos ataques e sobreviveu com tanta força. Impérios que tentaram destruí-la já não existem mais. Ideologias que a rejeitaram foram esquecidas, mas a Bíblia continua sendo lida, crida e obedecida. Isso não é coincidência, é a mão soberana de Deus preservando a sua palavra. É interessante, né, que ao longo da história nós vamos ver que tanto o povo judeu também sofreu, né, com povos que queriam extingui-los em massa e tanto se levantaram para que a Bíblia não fosse propagada e até hoje se levanta, né? Nós temos aí, estamos vivendo isso aqui no Brasil, estão querendo tirar a palavra de Deus das escolas, das instituições e tal.
porque ela não cabe mais dentro de uma filosofia, de uma ideologia que vai contra a própria palavra, né? Então, alguns líderes aí, alguns políticos estão tentando banalizar a coisa. E aí nós estamos vendo, estou falando agora do nosso país, né? Como a coisa está acontecendo, está ficando. E então não estou aqui também para defender bandeira política ou não, mas é só um pensamento que nós podemos argumentar aqui, né? Então, esse texto ali eu vou ler daqui a pouquinho, que está aqui do meu lado, ó, deixa eu ver, desse lado aqui. A Bíblia pode ser derrubada por impérios, mas é levantada por Deus. Ela é eterna, inabalável e imutável. E o texto que eu amo de paixão, que eu aprendi lá no CETEMIT, no nosso seminário, né, Centro Educacional de Teologia e Missões Transculturais, que é o seminário da Igreja Evangélica Congregacional de Volta Redonda, na época da professora Elisandre, ela citou esse texto e ele ficou guardado no meu coração, que é o Salmo 119, versículo 89, que diz: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Maravilha. Vamos aí para o nosso sexto slide. No sexto slide, nós vamos ver a influência da Bíblia no mundo. A Bíblia transforma vidas, famílias, nações e gera frutos eternos. Maravilha. A Bíblia não apenas ensina verdades, ela produz transformações reais em indivíduos, famílias, sociedades e nações. Primeiro, transforma o coração do homem. A base nossa está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: O pecado escraviza, mas a palavra de Deus liberta, perdoa e regenera milhares de ex-viciados, criminosos, depressivos e desesperançados encontram um novo começo ao conhecerem Cristo pela Bíblia. Então ela tem esse poder transformador. Pessoas que estavam aí sem esperança, entregue ao pecado, conhecem ao Senhor através da palavra, e essa palavra tem poder de transformar os corações e dar dignidade ao homem perdido, né? Ela fortalece e abençoa os lares. Josué capítulo 24, versículo 15, né? Lares que leem e praticam a palavra de Deus são mais unidos, cheio de amor, respeito, perdão e paz. A Bíblia é o alicerce que sustenta as famílias fortes. Josué 24:15 vai dizer: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É quando Deus, né, quando o povo faz uma nova aliança com Deus ali, vale muito a pena você pegar a tua Bíblia aí e ler Josué capítulo 24, versículo 15. A palavra de Deus exalta a mulher. Provérbios 31, do 10 ao 31, depois dá uma lida lá, viu? A Bíblia valoriza, dá uma paradinha no vídeo, leia o texto e depois você vai entender melhor. A Bíblia valoriza, honra e dignifica a mulher como companheira, herdeira da graça e instrumento poderoso na mão de Deus. Muito bom, né? Ela santifica o berço. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 ao 7. Educar os filhos nos caminhos do Senhor desde pequenos forma uma geração com princípios, caráter e temor a Deus. Nós estamos vendo aí quantos jovens, quantas crianças estão crescendo, tendo a sua vida, tendo aí o seu relacionamento familiar banalizado, porque as ideologias são muito atrativas e elas parecem formar uma linguagem para o tempo atual, de forma que faça sentido para os nossos jovens, né? Então, é uma situação complicada. Mas hoje, por exemplo, eu tenho um filho já com 30 anos, casado, que foi instruído na palavra do Senhor e ele é servo de Deus, né? Está servindo a Deus ali, guardou os princípios, não foi algo com uma imposição, você é obrigado porque você é meu filho, mas foi ensinamento com amor, carinho e dedicação, tanto da minha esposa, missionária Ana, como de mim também, não é verdade? E ao longo dos anos, né, ele foi crescendo e nós fomos amadurecendo também em muitas áreas. Muito interessante trazer. Uma das coisas que eu me lembro é da missionária Ana abençoá-los, aí me chamava, às vezes, vamos abençoar o nosso filho aqui, lá no berço. Falávamos de Deus para ele, abençoávamos ele, né? Desejávamos uma noite feliz, tranquila para ele, e citávamos alguns textos bíblicos, e foi muito interessante na formação do caráter do meu filho. Muito bom. Transforma nações e culturas. Salmo 33, versículo 12 é a base.
Países que honram a palavra de Deus tendem a ter mais justiça, liberdade, educação e prosperidade. Onde a Bíblia é rejeitada, os frutos visíveis são caos, corrupção e dor, né? Então, a palavra de Deus, ela tem o poder de colocar em ordem tudo aquilo que está em desordem. Eu me lembro de um vídeo que eu assisti, mas você pode procurar no YouTube que tem aí, de uma missionária falando acerca da Coreia do Sul, né, que eles viviam lá na miséria, viviam uma na sarjeta espiritual ali, né, uma mendicância muito grande, e quando eles se voltaram para a palavra de Deus, né, toda a nação lá na Coreia do Sul, ela é voltada para as escrituras sagradas e eles prosperaram. Eles foram reedificados porque a palavra de Deus, ela transforma nações e culturas, né? Se ela faz isso com um indivíduo, ela consegue fazer isso com uma nação inteira. Muito interessante. João 8,32, um texto muito falado e discutido entre as pessoas. E conhecereis a verdade vos libertará. É, a palavra de Deus, ela vai além da ideologia, de ideologias humanas. Ela trata de um reino que não é humano, mas é um reino espiritual, né? E quanto mais nós conhecemos essa verdade, mais nós nos aproximamos de Deus e mais liberto das nossas mazelas, né, pensamentos fúteis, nós somos. Frutos visíveis da influência da Bíblia na história, na educação, universidades, escola, alfabetização e o desejo de ensinar vieram da influência bíblica. Muitas escolas nos Estados Unidos e ao redor do mundo foram criados, né, por causa da Bíblia, na intenção de ensinar. Então, muitas escolas foram criadas, principalmente nos Estados Unidos, para formar missionários até, certo? E acabou virando faculdades, escolas que hoje são de grande relevância em alguns países, né? Ela também trouxe direitos humanos, a dignidade de ser humano, a igualdade e a justiça têm raiz nos princípios da Bíblia. Então, a nossa legislação, ela também tem muita coisa que foi tirada ali de normas morais, né, das Sagradas Escrituras. Então, ela é uma base ali, até mesmo para a aplicabilidade das nossas leis socioeconômicas e afetivas também, né. Saúde e assistência. Então, olha só, por causa da palavra, hospitais, abrigos, orfanatos, missões surgiram do amor cristão, ensinando as Escrituras. Então, o indivíduo ele não tinha só a capacidade de ensinar as Escrituras, mas a necessidade fazia com que algumas estruturas fossem criadas, né? Como, por exemplo, eu me lembro de trabalhar em uma cidade, eu não vou citar o nome aqui, mas quem me conhece sabe, onde o tráfico era muito complicado. E quando nós apresentávamos a palavra de Deus a um indivíduo que fazia parte do tráfico e ele se convertia, nós tínhamos que ter uma necessidade, uma estrutura para encaminhar esse indivíduo para uma casa, uma clínica de recuperação, isso ele querendo também, né? Porque nada pode ser forçado. E ali Deus trabalhava no coração. Então nós temos experiência de pessoas que já andaram na prostituição, no tráfico, que se recuperaram, que Deus, através da palavra, foram mudadas a sua vida e foram libertas pelo poder da palavra de Deus. E essas necessidades, porque é muito fácil você pregar a palavra para alguém que está com fome e não levar o alimento, então nós temos que observar também a necessidade. E dentro dessas necessidades, né, muitas pessoas tiveram assistência a hospitais, abrigos, orfanatos e missões, surgiram do amor que eles estão ensinando às escrituras sagradas. A cultura e arte. Nós temos músicas, pinturas, literaturas e grandes obras foram inspiradas pela palavra de Deus. Ao longo dos séculos, nós vamos ver aí uma das mais famosas, né, que é a última ceia de Jesus ali com seus discípulos e tal, e tantas outras coisas, canções que falam de Deus, e eu não estou falando aí de hino de igreja, não, mas louvores também, né, que são criados todos os dias para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então isso é muito interessante. Ah, uma árvore é conhecida pelos seus frutos. A Bíblia, por onde passa, por gerações e séculos, continua produzindo os mesmos frutos: vida, luz, esperança, transformação e eternidade. Isso só é possível quando sua origem é divina. Então,
A origem da palavra de Deus ela é divina, porque se ela fosse humana, ela não conseguiria produzir tantos frutos por tantos séculos ao longo da história. Salmo 119, versículo 105, mais uma vez aí. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Que maravilha! Glória a Deus. Vamos então para o sétimo slide. No nosso sétimo slide, nós vamos ver que a Bíblia não evolui. Por que que ela não evolui? Porque ela é imutável. É, tudo que é humano muda. Opinião, teoria, modas e costumes, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Olha só, há pouco tempo agora nos Estados Unidos, a pirâmide da cadeia alimentar mudou, né? Porque eles colocavam a gordura como algo maléfico para a saúde e hoje descobriram que não é tão maléfico assim. Então ela passou a ocupar uma outra posição na cadeia alimentar. Então, a opinião, o entendimento, a compreensão humana, ela vai mudando ao longo do século, mas a palavra de Deus permanece fiel. Nós temos ali uma referência de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo. Tá bom? Vamos lá então. Enquanto o mundo muda, a Bíblia permanece a mesma. O que muda no mundo? Teorias e filosofias. Novas ideias surgem e são abandonadas com o tempo. O que a Bíblia afirma e não muda? A Bíblia é a verdade. Ou seja, Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência e o conhecimento, descobertas são revisadas e teorias são substituídas. A ciência está mudando o tempo todo, em muitas questões, descobrindo novas coisas e tal, né? Ela está mudando, mas a palavra de Deus ela é segura. Isaías 40, versículo 8. A palavra do nosso Deus permanece para sempre, ela é imutável. Você encontrar Bíblias com traduções, com versões diferentes, não é mudar a Bíblia, é simplesmente facilitar o texto para uma linguagem mais compreensiva para determinadas classes de pessoas. Tá? Agora, quando você muda algo, é quando você tira o sentido que era e transfere para outra coisa, porque você mudou de opinião ou descobriu que aquilo não fazia sentido. Agora, a palavra de Deus é a mesma que foi pregada nos tempos apostólicos e continua sendo até hoje. Tá certo? Costumes e moral. O que hoje é aceito, amanhã pode ser rejeitado. A gente vê aí. Eu me lembro, eu vou falar de igreja, tá? Me lembro que na década, embora eu sou de 74, tá bom? Já estou mais ou menos aí caminhando aí os cabelos brancos e tal, né? Mas olha só que coisa interessante, gente. Como a Bíblia não, perdão, como a igreja, a instituição, ou o sistema, ou a estrutura mudou de lá para cá. Eu sou de uma época ainda de uma igreja pentecostal, né, que não se podia tanta coisa, né, jogar uma bola, cantar uma música que não fosse bíblica, né, ou andar de bermuda, era uma coisa complicada. Hoje não, hoje a igreja teve um maior entendimento acerca dessas coisas, não porque a palavra mudou, mas porque a compreensão e o entendimento do indivíduo entendeu que determinadas coisas são irrelevantes para a nossa salvação. Você está entendendo? Então, a palavra de Deus ela traz o homem a uma liberdade. Quando nós colocamos um julgo sobre quem está servindo, aí já não é mais liberdade, já não é mais palavra de Deus. Se há alguma mudança acontecendo no meu coração, que essa mudança seja aplicada, porque a palavra de Deus está vindo ao encontro do meu coração. E aí eu vou olhar para determinadas ações, situações, que eu olho e vou entender que aquilo não me cabe mais. Então não é algo pesado, proibitivo, mas é algo que o próprio Espírito Santo trabalha em nosso coração, e assim nós vamos fazer de acordo com o nosso entendimento. Então o homem ele muda, o costume moral ele muda. Né? Hoje igrejas eu até brinco lá na igreja quando eu estou, brinco assim, num bom sentido, né? Porque eu gosto um pouco da questão do humor, né? De ser mais humorado, do que ser aquele cara rígido ali e tal, e que a minha palavra é única e não sei o quê. Antigamente, por exemplo, não podia se ver televisão, hoje a gente tem a televisão no púlpito. Né? Então, como é que pode isso agora? Não é a palavra que mudou, porque a palavra não vai falar que a televisão é proibida, mas é o próprio homem que mudou a sua compreensão, tá? Agora, o costume moral, né, o que hoje é aceito, amanhã pode ser rejeitado, o homem muda, tá? Agora, em Hebreus 13, versículo 8, vai dizer que os princípios de Deus não mudam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ele
não muda. Gerações e tempos. As gerações passam, mas a Bíblia permanece para sempre. Olha, vamos pegar aí da igreja emergente lá de Atos dos Apóstolos, e às vezes eu penso nisso até com uma certa preocupação. Por quê? Veja bem, se nós comparássemos a igreja primitiva, os primeiros cristãos ali, de Atos dos Apóstolos, aqueles homens que repartiam tudo entre eles, que buscavam a Deus em tudo, que morriam, estavam dispostos a morrer pela causa, e nós temos aí na história da igreja, né, muitos mártires, né, você vai ver que o único discípulo que não passou pela morte, que morreu pela idade, né, porque alcançou ali uma longevidade, foi o apóstolo João. O restante, um foi crucificado de cabeça para baixo, o outro foi decepado, e tantas atrocidades aconteceram. Isso com personagens que nós conhecemos, né? Mas se você puder dar uma olhadinha lá em pesquisa sobre Policarpo de Esmirna, você vai ver, né, um mártir ali que pouco é falado, mas que teve uma fé tamanha que eu vou deixar você procurar lá. Policarpo de Esmirna. Tá certo? Então, as gerações, os tempos vão passando. Se você, aí eu vou voltar aqui para não perder a linha de pensamento. Se a gente comparar o crente do primeiro século, da igreja emergente ali de Atos, com os de hoje, e se Deus fosse salvar pelas obras, nenhum de nós hoje seríamos salvos. Por quê? Porque quem é aquele que tem coragem de dar o seu pescoço aí para morrer pela causa de Deus hoje? Hoje não há necessidade disso. Nós não precisamos fazer sacrifícios, tá certo? Porque Jesus é suficiente para a nossa salvação. Nós cremos assim, entendemos assim. Agora, era outro contexto, outro tempo, em que eles agiam dessa forma e creio que Deus os livrou de muitas situações de adversidade. Mas aqueles crentes eram tão fiéis, tão firmes ao Senhor, que eles morriam pela causa do Evangelho. Morriam por Deus. Né? Então, as gerações vão passando, vão mudando, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Né? A palavra do Senhor permanece para sempre. Mais uma vez aí, o Salmo 119, versículo 89. Né? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. E nós temos aqui um farol, né, na nossa imagem, uma bússola, a palavra de Deus, o farol é aquele que aponta o caminho na escuridão, né? Muito usado, foi muito usado nas navegações. A bússola também aponta direção, direcionamento, dá um norte ali para o indivíduo, para onde ele deve seguir, né? E a palavra de Deus é comparada a esse farol, que reluz, que nos mostra a enfim, a necessidade que temos, né, de uma direção espiritual. Então a Bíblia ela é a âncora e o nosso guia seguro em meio às tempestades da vida e às mudanças do mundo. Podemos ter certeza, a verdade de Deus permanece firme para sempre. Isaías 40, é muito bonito esse texto. Versículo 8. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Irmãos, já parou para pensar? Já parou para pensar que maravilha? Né? Acho que ninguém perde nada por conhecer as Escrituras. Tá certo? Se você quiser mudar de vida ou não, porque você teve uma compreensão ali nas Escrituras, amém. Se você quiser mudar, bênção. Se você não quiser mudar, é um direito seu. Mas é uma filosofia de vida, é uma palavra que vai além da filosofia, né? Que ela molda o nosso caráter de uma forma extraordinária, tá bom? Trazendo luz, alegria e paz ao nosso coração. O slide de número 8 vai dizer assim: o homem por si só não a escreveria. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, a palavra de Deus, ela muitas vezes ela é de difícil compreensão. Por quê? Porque a nossa mente humana não consegue jamais compreender aquilo que só Deus pode revelar para nós, e ele se revela através das Escrituras Sagradas. Então, a ideia é que o homem, por si só, não conseguiria. Imagina, 40 homens em tempos diferentes, difíceis, situações diferentes, culturas diferentes, escrever algo tão coeso como é a palavra de Deus. E todos falaram de um mesmo personagem apontando para o Messias, que é o Cristo. É impossível isso. Então, vamos lá. Ensina o contrário da natureza humana. Vamos lá.
O homem exalta o orgulho, não é isso? Toda vez que o homem se põe a falar, ele exalta o orgulho, ele exalta pessoas. A Bíblia exalta a humildade, né? Você vai ver uma coisa interessante, Jesus conversando com seus discípulos, ele vai ensinar para amar os vossos inimigos e bem dizer os que o maldizem. Humanamente falando, que compreensão é essa? Que negócio é esse? Mas aí só faz sentido quando nós vamos nos aprofundando aí na palavra de Deus. Então, o homem exalta o orgulho, a Bíblia exalta a humildade. O homem busca vingança, a Bíblia ensina o perdão. Olha só, né? Alguém faz mal para você, a primeira reação que nós temos é vingar, é vingança. Mas aí a palavra de Deus vai entrar em nosso coração e nos ensinar a perdoar. E eu depois vou fazer um vídeo só sobre o perdão, porque o perdão ele não só liberta a prisão emocional que nós vivemos, mas ele traz um alívio para a nossa vida, tira aquele peso das nossas costas e nos faz caminhar, né? Como lá no Salmo 23, caminhar em pastos verdejantes, onde há vida, onde há segurança, onde há liberdade, enquanto que a não aplicabilidade do perdão vai trazer um peso no nosso coração, nós vamos adoecer, e há muitas pessoas hoje doentes emocionalmente, com depressões profundas, por causa de situações que passaram e não conseguiram transpor, né, de alguma forma aquela situação. Então, nós precisamos dessa graça de Deus em nossa vida. Então, a Bíblia ensina o perdão. A Bíblia, o homem está, deixa eu ver aqui, centrada na graça, não no mérito. Olha só. Se fosse escrita pelo homem, a Bíblia teria regras para ganhar favores de Deus, tá? A Bíblia ensina que é pela graça e por meio da fé. Ou seja, por meio da fé. Vou repetir isso aqui. Se fosse escrita pelo homem, teria regras para ganhar favores de Deus. Mas a Bíblia ensina que é pela graça por meio da fé. Ou seja, nós não vamos alcançar a salvação com os nossos méritos, com a nossa própria força. Porque a ideia, a ideologia humana do ser humano é trazer a glória para si. Então, nada do que eu faço como ser humano pode salvar a minha vida da condenação eterna. Agora, a Bíblia vai ensinar que a salvação é pela fé e pela graça. Graça porque o que é graça? Graça é favor imerecido. Né, quando lá, eu costumo dizer ali, na eternidade, que é ah, pacto salitus, se eu não me engano, seria essa a palavra, que é a aliança eterna feita lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado. Né? Deus, a Trindade se reúne e Jesus, como Filho, se propõe a morrer pela humanidade para trazer salvação. Então algo já foi preparado lá na eternidade e o mérito é único e exclusivo de Deus, tá certo? Se eu quiser aceitar isso, tudo bem, bênção. Se você não quiser aceitar, sem problema. Deus te dá essa liberdade, tá? Mas o amor dele continua sobre a tua vida até o último fôlego de vida seu. Aí você, com o tempo, vai escolhendo o que você quer para a sua vida. Mas se o homem escrevesse a Bíblia, nós buscaríamos como nós buscamos hoje nas Olimpíadas, né? Agora é ano de Copa do Mundo, então as pessoas estão buscando a glória para um país, para uma nação, através de jogadores que prometem, né? Que estão treinando aí há anos e anos para poder chegar a esse momento. E a glória no final é da nossa nação, do nosso Brasil, e não tem nada de errado nisso. Mas no que concerne a salvação, para que nenhum homem se glorie, é dado a nós de graça. Ou seja, não ganhamos a salvação porque somos merecedores, mas porque Cristo nos fez merecedores através do seu sacrifício, morte e ressurreição ali naquele dia tão terrível que foi. Tá certo? Salvação, não adianta, você pode ser o maior dizimista, o maior ofertante na casa de Deus, pode ser o indivíduo que vai derrubar o barraquinho lá da igreja e fazer um prédio, nada disso vai comprar a sua salvação, porque ela já foi dada por Cristo Jesus. Então nós costumamos dizer, e eu aprendi isso com o pastor Oséias Carvalho Teixeira, que nós não fazemos boa obra para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque já somos salvos. A graça do Senhor nos alcançou. Profecias cumpridas em detalhes impressionantes. Nós temos ali na palavra de Deus mais de 300 profecias cumpridas, muitas delas séculos antes
dos acontecimentos. Olha que coisa interessante. A revelação que supera, revelações, né? Revelações que superam a capacidade humana, a origem do universo, o coração humano, o futuro, o céu, o inferno e o plano de redenção são revelados dentro das escrituras sagradas. Isso é muito interessante. A gente está vendo hoje aí muitos cientistas discutindo acerca do tempo que existe a galáxia, de quantos anos tem a Terra, né? Algumas coisas cientificamente não conseguem explicar e a Bíblia também não tem esse foco em provar muitas coisas, mas ela revela, né? Vai muito mais além do que a compreensão humana possa conseguir entender. Escrita por pessoas com origens e níveis diferentes, mas com uma unidade sobrenatural. Olha só, 40 autores, 15 séculos, sem contradição no ensino central. Então, como é que pode a palavra de Deus ser uma mentira se há uma conformidade entre pessoas que foram inspiradas por Deus para escrevê-la, para relatar a história, sem que haja uma discordância, uma discrepância entre uma coisa e outra? Esta é a palavra de Deus. Temos uma imagem ali, né, de Jesus, está bem aqui, opa, nessa mão, para cá, está bem aqui nessa direção, Jesus ali aparecendo, saindo, a ideia acho que saindo do túmulo, né? Ressuscitando, né? Temos um homem aqui pensativo, o Gólgota mais à frente, a palavra de Deus ali, né? E uma frase: jamais houve um livro que refutasse o egoísmo humano e ao mesmo tempo revelasse tanto amor e graça. É Deus tentando nos alcançar a todo momento. Irmãos, isso é maravilhoso, né? Temos aí a destruição de Jerusalém, Lucas capítulo 21 a 20, o nascimento de Israel, Isaías 66, 8, a morte de Cristo, Salmo 22, 16, 18, o retorno de Israel como nação, Ezequiel 36, 24, que aconteceu aí, eu não me lembro agora no ano, mas pertinho aí, né? Ainda no século 20. A Bíblia humilha o orgulho, exalta a humildade, ensina perdão, rejeita a vingança, valoriza o próximo, aponta para Cristo. Queridos, a Bíblia não reflete a mente humana. Ela reflete a mente de Deus, a mente divina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, mas nós temos a mente de Cristo. Então precisamos, para ter a mente de Cristo, precisamos então, né, buscar ao Senhor na sua palavra. Vamos agora para a nossa, o nosso slide de número 9. Bom, no slide de número 9, nós vamos ver que a Bíblia é a luz para o caminho. Aí nós temos aí na nossa ilustração um pastor de ovelhas, um caminho, uma luz lá ao fundo, o sol, né? Lá ao fundo. Temos aqui também um lampião, acho que é um lampião, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, Salmo 119, 105. Verdade, vida, direção e esperança na placa ali. Palavra de Deus ali apontada para o caminho. Tá? Então nós vamos ver que em um mundo de trevas e incertezas, a palavra de Deus é nossa luz e direção. Irmãos, eu vou tocar no assunto aqui, e não vou me aprofundar nele, até porque a ideia não é ter problema, mas é refletir. Em tantas ideologias que têm surgido ao nosso mundo hoje, e até alguns militantes querendo impor goela abaixo muitas coisas, né, para que a sociedade aceita, a gente começa a entender que muitas pessoas estão em trevas mesmo. Ninguém, tá, nem Deus vai fazer isso. É proibido de pensar, de agir diferente, de buscar uma ideologia para a sua vida, seja ela qual for, sem problema nenhum. Eu acho que todo ser humano, independente da sua opção sexual ou da sua ideologia, enfim, deve ser perseguido por isso. Eu acho que cada um tem que ter a sua liberdade, eu acho que precisa haver tanto respeito da nossa parte para com eles e deles para conosco. Então a gente precisa entender isso aí para ficar bom, tá? Mas, analisando a base das escrituras, a nossa humanidade ela está caminhando para um período de trevas, né? A gente está vendo aí jovens que se identificam como animais, né? Jovens que não querem mais estudar, que querem ganhar a vida fácil e tanta coisa que só destrói a dignidade humana, que às vezes nos preocupa. Então,
A palavra de Deus é a nossa luz, é a nossa direção, tá bom? Não, talvez não seja para uns e para outros, mas para mim e para alguns que pensam como eu, seja. E isso não quer dizer que somos melhores do que eles, tá bom? Porque quem vai julgar se é melhor ou não é melhor, isso é Deus. Isso não cabe a nós. Cabe a nós é pregar a palavra de Deus, ensinar o caminho, né, levar a palavra de esperança. E o intuito desse estudo aqui não é denegrir a imagem ou a crença de ninguém, mas é trazer à baila ou à luz, né, algumas verdades bíblicas que fazem muito sentido para aqueles que adoram a Deus, tá bom? É, ela ilumina nossas decisões. A Bíblia revela a vontade de Deus e nos dá sabedoria para escolher o caminho certo. Salmo 119, 105, já foi falado aqui. Ela guia o nosso caminho. Seus ensinamentos são seguros e nos direcionam para a vida abundante. Temos ali uma referência de Provérbios 3, 5 e 6. Ela protege de armadilhas. A palavra de Deus nos alerta e nos guarda de enganos e ciladas do inimigo. Salmo 119, 110. Esclarece a verdade em meio à confusão deste mundo. A Bíblia nos mostra o que é verdadeiro e eterno. João 8, 31 ao 32. E transforma e renova. Quando caminhamos segundo a palavra, nossa vida é transformada dia após dia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Temos aí, né? Sem a Bíblia estamos perdidos, sem direção, sem propósito e vulneráveis aos enganos. Com a Bíblia temos a certeza do caminho, mesmo quando não vemos o fim da estrada. Eu me lembro de um texto que eu aprendi há um tempo atrás, quando era criança ainda, num estudo bíblico, né? Que acontecia na minha casa. Se eu não me engano, Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Filhos, sede obediente aos vossos pais em união com o Senhor, porque isso te será bom e prolongará sua vida sobre a terra, né? Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa e tal e tal. Eu acho que é esse o texto, depois dá uma conferida lá. Mas tá ali em Efésios, tá? Eu acho que é Efésios 6 ou Efésios 3, não? Acho que é Efésios 6, do 1 ao 3. E aí eu estava vendo o seguinte, é uma analogia bem complicada que eu vou falar aqui, que não ilustra 100% o que na verdade é. Mas eu estava pensando nessa questão de honrar pai e mãe, eu me lembro de um amigo que a mãe pediu tanto para que ele não fosse em um determinado trabalho, não é trabalho, um baile, acho que era um baile que tinha ali, e ele ficou enfurecido ali com a sua mamãe, né? Ficou bravo e tal, saiu resmungando, e naquele dia houve uma confusão naquele bairro e aquele jovem teve a sua vida ceifada. Aí voltando agora para o texto lá, que eu acho que eu posso até procurar aqui para facilitar um pouco mais, para ler com um pouquinho mais, para falar com um pouquinho mais de precisão, né? É, deixa eu abrir aqui. Aí o que acontece? Naquela noite houve uma confusão lá naquele baile e aquele filho perdeu a sua vida e a mãe perdeu o filho. Então, se ele tivesse atento aos mandamentos do Senhor, o que faz muito sentido hoje, deixa eu achar aqui, Efésios 6, né? É isso mesmo. Olha só, Efésios 6, do 1 ao 3. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Depois tem aqui uma instrução para os pais também. E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na demonstração do Senhor. E assim por diante. Então, analisando esse pequeno texto de uma forma grosseira, tá? O que a gente vai ver? Se aquele indivíduo tivesse observado esse texto, estivesse atento a obedecer a sua mãe, talvez ele estaria aí até hoje. Então foi uma tristeza, uma vida de um jovem que foi perdida, banalmente, né? E, e uma vida e uma mãe que perdeu seu filho que tanto amava. Então, sabe, a palavra de Deus ela traz luz a quem vive em trevas. Vale a pena. Tá certo? Sem a Bíblia estamos perdidos, sem direção, sem propósito e vulneráveis aos enganos. Com a Bíblia temos certeza do caminho, mesmo quando não vemos o fim da estrada. Aí nós temos aí princípios para caminhar na luz da palavra. Então nós temos aqui, deixa eu chegar mais perto. Leia diariamente, ore pedindo entendimento, pratique os ensinamentos e compartilhe com os outros, né? A palavra de Deus ela é
Aquilo que é bom, irmãos, deve ser compartilhado, né. Uma vez alguns anos atrás, eu estava pregando uma palavra, né, sobre a importância da palavra de Deus na vida do ser humano, e eu fiz uma dinâmica perguntando assim: se alguém chegasse para você e falasse assim: "Olha, eu estou aqui te dando R$ 100.000 agora na sua mão", que é um valor hoje considerável, que eu até mudei, na época era 50.000, que eu até mudei, na época era 50.000. Então veja bem, e essa pessoa falasse com você assim: "Eu te dou 100.000 e todos quanto você trouxer aqui, cada um que você trouxer aqui, eu vou dar mais 100.000 para cada um que você trouxer aqui". Em quem nós pensaríamos primeiro? Primeira coisa que a gente ia pensar seria na nossa família, nos nossos amigos, nas pessoas que estão à nossa volta, sabe? Para que eles também fossem beneficiados com aquela quantia, com aquele valor que é um valor significativo hoje para nós, certo? Agora eu te pergunto, e essa é a pergunta que eu fiz para a igreja: quanto vale a tua salvação? Quanto vale os ensinamentos da palavra de Deus para a sua vida? E por que é que nós não compartilhamos com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos? Nós temos mais capacidade de compartilhar valores que são terrenos, percepções terrenas, do que uma percepção que ela não é só terrena, ela é espiritual e eterna. Será que a nossa salvação vale R$ 100.000? Quanto vale a tua vida? Tem gente perdendo a vida por causa de R$ 10. Tem gente perdendo a vida porque olhou diferente para o outro. Tem gente perdendo a vida porque já não tem mais esperança para nada. Mas Deus oferece para nós perdão, oferece luz para o nosso caminho e nos oferece a salvação eterna. Então nós não podemos deixar de compartilhar essa preciosidade que vale muito mais do que 100.000, ou seja, o valor é imensurável. A gente não consegue mensurar. Por quê? Não é um valor que se tem para uma vida, mas para uma eternidade. Amém? Maravilha, vamos aí para nosso 10º slide. O nosso 10º slide vai falar o seguinte: a Bíblia produz esperança real. Irmãos, quando eu falo que a Bíblia ela produz esperança real, eu estou falando de algo relevante e verdadeiro. A palavra de Deus não apenas informa, ela tem o poder de transformar, sustentar e nos encher de esperança. Pense no mundo que nós estamos vivendo, que é um caos, né? A Bíblia ela é a fonte de esperança, por quê? Vamos lá. Primeiro, ela revela um Deus fiel. Lamentações 3, versículo 22 e 23. Deus cumpre suas promessas e permanece fiel em todas as gerações. Nós vamos ver isso analisando, estudando o Antigo Testamento, sobre a vida do povo judeu, dos israelitas, né? Muitas vezes eles entraram em situações de adversidade, foram levados cativos. Por quê? Não é culpa de Deus, é porque eles muitas vezes desobedeceram a Deus, deixaram de adorar a Deus, de seguir o caminho de Deus, então Deus os entregou aos seus algozes, né? Mas Deus nunca os abandonou. Sempre teve um início para o sofrimento do povo judeu, mas Deus já levantava profetas predizendo a salvação e a restauração, tá? Então, ela revela um Deus que é fiel ao longo da história. Você quer ver uma coisa? Uma pergunta que vai ficar para você aí. Ao longo da história, quantas nações se levantaram para extirpar, para eliminar o povo judeu da face da terra? Hum? E quantos conseguiram isso? Nenhum deles. A nação continua mais forte do que nunca. E o poder bélico e científico do povo de Israel é invejado por muitos países no mundo. Por que eles não foram eliminados totalmente? Não conseguiram. Sofreram bastante, mas porque há uma promessa de um Deus fiel sobre a vida deles. Uma promessa que foi feita lá para Abraão, né, e a descendência dele. Então, ninguém consegue destruir esse povo, por quê? Porque há uma promessa de um Deus que é fiel, tá certo? A palavra também nos oferece perdão e um novo começo. Há muitas pessoas que hoje estão vivendo sem esperança, irmãos, né? E a palavra de Deus ela traz uma palavra de esperança para a nossa vida. E esperança é simbolicamente entender que
A vida não acaba por causa de uma condição. Ainda há oportunidade de um novo começo, tá certo? Não importa o passado, em Cristo sempre há restauração e recomeço. Segundo Coríntios capítulo 5, 17. 3. Sustenta nos dias difíceis, né? A Bíblia fortalece a alma e nos dá coragem para enfrentar qualquer tempestade. Salmo 46, 1, né? É, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. É isso aí. Então, sempre encontraremos em momentos difíceis na nossa vida uma palavra de conforto e um direcionamento para que a nossa vida seja abençoada cada vez mais por Deus. 4. Ela aponta para um futuro glorioso. A esperança cristã não é ilusória, é a certeza da vida eterna com Deus. Está lá em Tito, capítulo 2, versículo 13. Né? Você pode estar dando uma olhada lá depois. E 5, transforma vidas e comunidade. A palavra de Deus muda corações e gera impacto eterno ao nosso redor. Atos capítulo 2, 42, 47, né, como o mover do Espírito Santo ali gerou uma questão, assim, uma nova esperança, um novo caminho para aquelas comunidades que ali estavam, né? Fechando aqui, leia a Bíblia, ela tem poder para mudar sua história a cada novo dia. Como alimentar sua esperança na palavra de Deus? Vamos lá, leia diariamente, ore antes da leitura. Uma coisa muito interessante é isso, tá, irmãos? A Bíblia não é um livro para se ler por ler. Então, quando ela é um livro inspirado por Deus e é um livro, apesar de físico, é espiritual. Ela não tem poder milagroso. Vou colocar a Bíblia aberta ali. Tem muita gente que faz isso, né? Põe lá no Salmo 91, Salmo 23 e tal, para Deus abençoar o negócio. Tem nada a ver com isso. Ela não tem esse poder. O poder dela é de dentro para fora quando nós a lemos e trazemos e trazemos para dentro do nosso sentimento, do nosso coração a palavra e começamos a viver ela. Então, é isso aí. Mais poderoso que o Salmo 91 é o Deus do Salmo 91, tá certo? Eu sempre falo isso. Então, ore antes da leitura para que Deus te dê, para que o Espírito Santo de Deus te dê entendimento, tá? É, anote e aplique aquilo que você achar interessante, você anota, começa a aplicar para a sua vida. Compartilhe o que foi o que você aprendeu, né? O que foi aprendido, né? E confie e descanse em Deus. Confiar e descansar em Deus é ter a certeza que mesmo em meio às adversidades da vida, ainda há salvação para cada um de nós. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: a esperança que a Bíblia dá não decepciona, porque é fundada no caráter fiel de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. E nós vamos então para o nosso encerramento. Esse aqui é o quadro que eu criei aqui com todos os slides, né, da lição, no vertical. Temos aqui uma imagem de fundo, que é a Bíblia é a palavra de Deus. Estudo bíblico apologético. Essa aqui vai ser a capa lá do nosso vídeo, tá bom? Queridos, mais uma vez nós chegamos aqui a mais o final de um vídeo, né? Espero que você seja abençoado. Se você puder, compartilhe, comente. Ainda que você discorde de mim, não tem problema nenhum. Pode comentar aí, colocar nos comentários. Se você achou relevante, interessante, compartilhe com as pessoas que você acha que convém ser compartilhado. E que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus, a doce paz do Senhor.